Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Aleluia. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, Só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. no Santo dos Santos, Aleluia. a fumaça me esconde, Só Teus olhos, só Teus olhos me veem. debaixo De Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, Pra que Tu cresças, Senhor, aleluia, mais e mais. e como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto, Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, aleluia, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. no Santo dos Santos. A fumaça me esconde, Só Teus olhos, só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto. secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, Aleluia. a fumaça me esconde, Só Teus olhos, só Teus olhos me veem. debaixo Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença em oração, e é como diz essa canção, que possamos entender isso, que a Tua graça nos basta, e que a Tua presença é o nosso prazer, porque o Senhor é incomparável, é insubstituível. Não existe nada, absolutamente nada, que se compare ao Senhor.
o Deus que salva, o Deus que perdoa, que transforma, que restaura. O Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Quantas vezes somos duros de coração, quantas vezes somos negligentes diante da tua verdade, diante da tua palavra. A verdade é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós mesmos somos o culpado. A culpa muitas vezes está em nós, por não dar ouvidos à tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um coração quebrantado, sensível à tua verdade, à tua palavra. Nos ensina a te servir, te adorar com excelência, em espírito, em verdade, como o Senhor está à procura. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, e não há outro além de ti. O Senhor é o nosso Deus, nós te adoramos. Aleluia. Muda o meu coração, quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso na mão do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Oh, aleluia. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer, muda o meu ser. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Muda-me, Senhor. muda o meu coração. Molda-me, Senhor. troca o meu coração, Prostrado
aos teus pés me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer, muda o meu ser, muda-me, Senhor. Aleluia. Prostrado aos teus pés me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer, muda o meu coração. O Senhor é o único que pode nos transformar. Nenhuma religião, nenhum método, nenhum homem é capaz de nos transformar. Somente o Senhor, meu Pai, somente o Teu Espírito pode nos transformar. E por isso nós estamos aqui. Nos transforma, nos faça parecidos com o Senhor, meu Pai. Não nos deixe enganados com o nosso próprio coração. Tira de nós a soberba, a arrogância, a prepotência, porque nós não somos nada. Nós precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto do Senhor, meu Pai. Aleluia. Glórias e glórias te damos. Toca neste homem, nesta mulher, nessa criatura que de todo o coração te busca. Esse que está acompanhando também através da página. Visita essa pessoa agora e envolva ela com a tua presença. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Diga isso para Jesus. Diga para Jesus: o Senhor é o meu Deus. Diga a Ele que você o ama. Abra o seu coração. Muitas vezes nós aprendemos somente pedir bênção, pedir coisas. Declare o seu amor a Deus independente da sua situação. Como disse o salmista no Salmo 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Nós te adoramos, Pai. A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus.
Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. sou eu. Aleluia. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar. Aleluia. Vou continuar Te adorando, Deus. o milagre. Sou eu. Sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Aleluia. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, Eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. sou eu. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Eu vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Aleluia. Eu vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Receba todo louvor, toda honra, toda glória, porque só o Senhor é digno de adoração. E nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para te adorar, com uma única finalidade: aprender a tua vontade e te servir com excelência. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei. Aleluia. Ó meu grande Deus, Espírito
da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. eu te convido A nunca mais me deixar aqui. faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, Senhor. O meu coração é o teu lugar. faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Que bom, né? Que nós estamos aqui para adorar a Deus. E você que está na sua casa também, que você seja abençoado. Amém? Agora, o bom mesmo é estarmos aqui, reunidos, congregando. Mas sabemos que nem todos podem, né? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Se eu fosse colocar um título aqui, seria: o que você é capaz de fazer pelo Evangelho. Esse seria o título. Até, se puder, depois escreve aí nos comentários, Fabrício, por favor, para depois eu colocar lá no YouTube. O que você é capaz de fazer pelo Evangelho. Esse capítulo 9 ele é composto de 27 versículos. É um pouco extenso, né? Mas nós vamos resumir ele para que nós não tenhamos que pular nenhuma parte. Nós vamos do versículo 1 até o 27. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia também e acompanhe. Aqui na minha Bíblia tem um título, né? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu, porventura, livre? Uma pergunta. Não sou apóstolo? Uma segunda pergunta. Não vi Jesus, nosso Senhor? Uma terceira pergunta. Acaso não sois fruto do meu trabalho? E uma quarta pergunta. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelaram é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra
à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não, diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não os temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamo-nos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de quem? De Cristo. Olhe para mim, deixa aberta a sua Bíblia. Primeiro, Paulo vai questioná-los, porque a situação era que muitos não acreditavam em Paulo como um apóstolo legítimo de Jesus Cristo. Era questionado por muitos o seu apostolado. Mas ele, tratando com a igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: olha, se os outros duvidam, tudo bem, mas vocês não deveriam duvidar, vocês não têm motivo, porque todas as credenciais de um apóstolo eu tenho, eu apresento a vocês. E tem mais: quem fundou a igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. Ele disse: pelo menos para vocês, eu deveria ser recebido, aceito e visto como apóstolo. Em outras palavras, eu tenho provado por A mais B, de todas as formas, que eu sou um servo de Deus, que eu sou um apóstolo legítimo. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo estava sofrendo privações financeiras por falta de apoio dos irmãos da igreja de Corinto. E ele vai questionar, dizendo: olha, esse é um direito legítimo nosso. E esse direito já está colocado lá na lei. E ele vai citar Moisés. Ele vai usar também outras figuras que estão ali, outros apóstolos, e dizer: olha, todos eles deixaram o trabalho, casaram-se com uma mulher e são sustentados pela igreja, pela obra. Agora, será que só eu e Barnabé não temos esse direito de ter uma irmã, uma mulher do nosso lado, de deixarmos o trabalho secular e nos empenharmos como temos feito na obra do Senhor? Estava faltando por parte dos coríntios consideração, reconhecimento do chamado do apóstolo Paulo. E ele questiona e vai apresentar a ele todos os direitos legítimos que ele tinha como os demais apóstolos. Quando chega aqui no versículo 7, olha o que ele diz aqui, ó: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? O que ele está dizendo é o seguinte: não fui eu que criei
isso. Eu não estou inventando. Já era assim na lei. Sempre foi assim. No passado, em todo o período é assim. E eles não reconheciam esse direito dele. Mas ele vai dizer aqui no versículo 11: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ou seja, nós temos o mesmo direito que os outros. Nós temos o mesmo direito, porque estamos semeando a vocês coisas espirituais. Temos apresentado para vocês o reino de Deus. Temos renunciado à nossa vontade, à nossa vida, a fim de cuidar de vocês. Mas agora, ele vai falar algo tremendo e que nós precisamos entender. Na segunda parte do versículo 12, ele diz assim, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de quem? De Cristo. Isso aqui é tremendo. Ele apresenta que o direito, estou resumindo para você, é legítimo, que a igreja deveria dar a sua ajuda de custo, deveria sustentá-lo como sustentava os demais. Mas mesmo eles não reconhecendo, mesmo eles não ajudando, não contribuindo com a sua ajuda de custo, ele disse, entretanto, eu abro mão desse direito, para não criar nenhum obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, se eu fosse olhar para isso, eu teria que fazer o que ele está dizendo? Eu teria que parar. Eu teria que parar. Se eu fosse olhar para isso e analisar de forma fria, então eu parava. Mas não. Eu abro mão desse direito para não criar nenhum obstáculo ao evangelho de Cristo. Por isso eu disse, o que você é capaz de fazer pelo evangelho? A vontade de Deus, a obra de Deus, o evangelho de Deus, ele tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer direito, ainda que ele seja legítimo, ainda que ele seja verdadeiro, mas ele tem que estar acima. E quantas vezes nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, quantas vezes nós damos mau testemunho, porque nos vestimos de soberba, porque batemos o pé e dizemos, não, é um direito meu, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou acontecer, eu isso, eu aquilo, sem se preocupar com os outros. Sem se preocupar com os outros. Às vezes pensamos só em nós. Queremos tudo certinho, corretinho para o nosso lado. Mas não nos preocupamos com os outros. O amor ao próximo, ele é dispensado. É impossível alguém que é egoísta amar o próximo, porque ele só pensa em si. Para ele que vale o seu bem-estar. Deus nos dá a maior demonstração de amor, quando diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem de nós merecíamos ou quem de nós merece? Ninguém. Mas Deus fez por amor.
o que você é capaz de fazer? O que você é capaz de fazer pelo Evangelho? Às vezes, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser o foco, queremos estar sobre holofotes, queremos ser aplaudidos, porque nós não entendemos como que somos chamados. Quando Jesus disse para os discípulos assim, me lembrei agora: vós sois o sal da terra. O sal da terra. Qual a função do sal? Dá sabor, não é? Por exemplo, você vai comer um churrasco, você nunca diz assim, que sal gostoso. Você diz o quê? Que carne gostosa. E o sal? Nem aparece, pô. Ninguém nem lembra dele. Mas embora ninguém lembre, ele não pode faltar. Se você colocar demais, para que o sabor dele fique acentuado, aí você vai estragar a carne, você vai lembrar. Você vai dizer assim, nossa, essa carne tá o quê? Salgada. Veja que se ele se apresentar, ele estraga tudo. Você vai comer uma feijoada, tem lá a linguiça calabresa, o pé do porco, enfim. Você não diz assim, nossa, que sal gostoso. Você diz assim, nossa, esse pé de porco aqui tá gostoso. Essa linguiça tá. Mas o sal, não, você nem lembra dele, pô. Mas se colocar demais, você vai lembrar. Rapaz, essa feijoada tá uma salmoura, pô. Nós não fomos chamados para aparecer. Nós fomos chamados para dar sabor. Se faltar, é ruim. Mas e se passar do ponto? É ruim também. E até mais ruim. Ele disse, entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, a prioridade era o Evangelho de quem? De Cristo, não os meus direitos. Será que, de fato, as pessoas entendem e vivem assim? Tem gente que não abre mão do seu suposto direito, eu digo suposto porque algumas vezes a pessoa nem tem esse direito, mas ela diz ter. Será que nós temos essa capacidade, essa consciência de abrir mão do nosso direito e priorizar o Evangelho de quem? De Cristo. Há tantas coisas que eu não deveria fazer, a fim de que outros não se escandalizassem. E às vezes não é algo ilegal, às vezes é legal, às vezes é legítimo. Mas será que as pessoas, elas vão entender? Será que isso vai trazer edificação para alguém? Ou eu vou prejudicar? Ou eu vou atrapalhar? E ele diz aqui, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Continua enfatizando que é um direito, é legítimo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do quê? Do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta, o quê? Glória. Eu estou apresentando os meus direitos, eu estou provando que é legítimo,
mas não tentando forçar a barra e convencê-los a pulso. Ele diz não. A ideia não é que você tenha pena, que você tenha dó, ou que você se sinta forçado, não. Porque independente do seu comportamento, ele estava decidido continuar pregando o quê? O Evangelho. Se você vai reconhecer ou não, se você vai dar valor ou não, não importa. Eu vou continuar pregando. Hoje não é assim. Hoje tem alguns popstar aí da fé, que se você quiser trazer ele na igreja, alguns coaches aí, você tem que pagar. E não é a igreja de livre, espontânea vontade dando a ele uma oferta. Ele tem até empresário. Você tem que falar com o empresário dele. E o empresário dele vai falar para você quanto que custa. Eu queria que fulano viesse aqui então. Para fulano ir aí, tem que pagar tanto. E aí você pode pesquisar aí que você vai encontrar. Tem cachê de 10 mil, de 15 mil, de 30 mil. E com tudo pago, hotel 5 estrelas e tudo mais. Pois é. Você vai encontrar muitos. Paulo está dizendo que a ajuda de custo, o sustento do pastor, daquele que faz a obra de Deus, é legítimo. E que as pessoas deveriam reconhecer isso. Eu quero até comentar algo aqui que eu acho importante. Quando Jesus ele dá a missão aos apóstolos, aos discípulos, ele diz assim, que é para não levar o forge. Eu quero corrigir essa interpretação porque ela é usada de má fé na internet. E Jesus diz para não levar o forge, não levar nada, o que de graça recebeste, de graça o quê? Dai. Jesus não está indo contra o sustento do pastor. Se você fizer uma exegese do texto, Jesus está dizendo para não levar nada, justamente porque o povo teria que sustentá-los. Essa é a exegese do texto. Se você for honesto o texto está dizendo isso. Quando ele diz não leve o forge, não leve nada, o que de graça recebeste, de graça dai, ele está dizendo o seguinte: não é preciso cobrar, mas eles têm consciência que tem que sustentar você. É isso que ele está dizendo. E aí alguns vão tirar esse versículo, e você vê isso na internet, é muito fácil. O que de graça recebeste, de graça dai. Pergunta é: alguém vive sem comer? Alguém vive sem vestir? Alguém vive sem morar? E a resposta é não. Não precisa levar nada, porque eles próprios vão sustentar você. Amém, gente? E diz mais aqui, no versículo 16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa o quê? Obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o quê? O evangelho. Ou seja, a ordem de pregar, ela é independente de você estar afim, de você querer ou não. A ordem é: ide por todo mundo e pregai o quê? A toda criatura. Quando dá a ordem, ele pergunta assim, vê se eles querem, vê se você está afim. Ele só disse vai. Você vai e prega. E por quê? Porque quando você prega o evangelho ele manifesta a justiça de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Hebreus capítulo 11, mas não vou me lembrar o versículo agora. Quando fala sobre a fé de Noé, que Noé, divinamente avisado, construiu a arca a fim de salvar a sua família, etc., no qual condenou o mundo. Por que está dizendo aquilo ali? Porque no momento em que Noé pregava,
anunciava durante o período da construção da arca, ficou claro que Deus deu oportunidade a quantos? A todos. A pregação era o próprio testemunho de que eles rejeitaram, e por isso eles foram condenados. Mas ninguém podia dizer: eu não sabia. Não, você sabia, foi falado para você. E Noé, sendo pecador, sendo um homem de carne e osso, ele atendeu o chamado, ele obedeceu ao chamado, mostrando que se nós nos submetermos a Deus, crermos em Deus, nós somos salvos. Amém? E ele vai dizer mais aqui, versículo 17: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele, o quê? Me dá. Eu abro mão do direito, novamente, por causa do evangelho. Versículo 19: porque sendo livre de todos, fiz-me o quê? Escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, tendo direito, sendo livre, mesmo assim eu me fiz de escravo. Eu me coloquei na condição de servo de todos, para ganhar o maior número possível. Não é fácil, olhe para mim, não é fácil, nunca foi e nunca será, você abrir mão de um direito, de uma vontade sua, por causa de alguém. Isso nunca foi fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil. Por causa de alguém que talvez é mais frágil, não tem a mesma visão, você abrir mão. Não é fácil. A nossa carne não gosta disso. A gente não gosta de servir. Não, eu gosto, bispo. Amém. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente não gosta. A gente gosta de ser servido. A gente gosta de ser servido. Jesus dá uma lição aos discípulos, inclusive é a sugestão para você ler essa semana. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus vai purificá-los lavando os pés. Leia lá. Seria natural que eles lavassem os pés dele. Ele fez o contrário. É eu que vou lavar os seus pés. Pedro fica tão constrangido que diz: não, o meu o senhor não vai lavar, não. Jesus disse: não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então não lava só os pés, não, já lava tudo. Lavar. Pois é. Quem quer? Ninguém. Ninguém quer descer. Ninguém quer descer. E ele diz mais aqui, versículo 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo do quê? Da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de quem? De Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime do quê? Da lei. Muitas vezes você vai encontrar, se você observar com bastante cuidado as cartas de Paulo, você vai ver Paulo muitas vezes fazendo uso da cultura do lugar para evangelizar as pessoas. Muitas vezes. Por quê? Porque há coisas que não comprometem
a sã doutrina não compromete a nossa vida com Deus. Por isso que não é bom o ser radical. Isso não é bom, não. Às vezes nós somos, mas isso não é bom. Isso traz prejuízo. Isso causa dano. Existe uma margem de tolerância que não compromete. E Paulo disse: eu fiz isso. Eu fiz isso com um propósito de ganhar o maior número de pessoas. Mas eu não estava fora da lei, ele disse. Pelo contrário, eu estava debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu não fiz o que eles fizeram, mas eu, dentro desse limite, eu procurei entendê-los. E fiz isso com um propósito. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar o quê? Os fracos. Quem é que gosta de se fazer fraco? Ninguém. O ser humano é soberbo. O ser humano tem prazer de dizer para outro os seus feitos. E aí, se a pessoa está fraca, você termina de fazer o quê? De matar a pessoa. Porque a pessoa pensa assim: poxa vida, mas então é só comigo que não dá certo. É como esse evangelho triunfalista que é pregado por aí. Se você é de Deus, você tem que vencer. Se você é de Deus, você tem que conseguir. Se você é de Deus, a coisa tem que funcionar. E aí a pessoa chega a um ponto que a pessoa diz: então eu não sou. Porque não é possível, pô. Nada disso que ele está falando acontece comigo, pô. Ele diz que se eu for de Deus, tem que fazer. Se for de Deus, tem que acontecer, mas não acontece, pô. Então eu não devo ser, então, Paulo fez o contrário. Com o fraco, eu me fiz de fraco. Para ganhar o quê? O fraco. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar quantos? Alguns. Embora eu faça a minha parte, ele tinha consciência: eu não posso salvar a todos, nem tampouco convencer a todos, nem tampouco mudar a todos. Mas que eu não seja omisso e não deixe de fazer a minha parte. A minha parte. Agora que eu quero que você preste atenção, mais ainda. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Veja que até aqui ele abriu mão de todos os seus direitos. Tudo faço, tudo isso que eu falei para vocês, tudo que eu abri mão, tudo isso eu faço por causa do Evangelho. O que você já fez por causa do Evangelho? O que você tem feito por causa do Evangelho? Pergunte isso para você. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, o quê? A incorruptível. Ele disse: eu corro, ou nós corremos, não por correr, porque correr, todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. Então, correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele vai usar, como muitas vezes ele fez, a figura de um atleta, que em tudo o atleta se domina, se disciplina, renuncia, corrige, a fim de alcançar uma coroa, um prêmio ou um troféu corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Aqui tem algo importante a aprender. Veja que muitas vezes, por uma conquista pessoal, por uma conquista material, por uma conquista visível, nós fazemos de tudo. De tudo.
Lembra quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 5, transforma o pão e o peixe, multiplica, né? O pão e o peixe. No 6, ele vai dizer que eles deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste, a vida eterna. Sabe o que Jesus estava falando para eles? A mesma disposição que vocês têm de correr atrás de coisas e ter coisas, se vocês tivessem para buscar a vida eterna, seria uma bênção. Assim somos nós. Você já parou para pensar quantas horas você trabalha por dia? E tem que trabalhar mesmo. E tem que trabalhar. Ninguém está dizendo que você não trabalhar não, tá? Até porque eu trabalho. Então, a gente trabalha quantas horas por dia? Quanto tempo nós nos dedicamos para fazer coisas para nós mesmos? E às vezes o culto a Deus, a devoção a Deus, nós deixamos de lado. Isso quando não oferecemos a Deus o pior. Quer dizer, por aquilo que é material, às vezes lutamos. E tem que lutar mesmo. Eu quero um carro. Aí o cara vai e luta até ter o carro. Vou fazer a faculdade. Ele luta até fazer a faculdade. E tem que fazer mesmo. Se você pode fazer, faça. A Bíblia diz que tudo que dá para você fazer, faz aí. Está lá em Eclesiastes, tudo que é bom, né? Vai fazendo. Porque depois você não vai fazer mais nada. Faz aqui. Mas e as coisas de Deus? Não é assim. Dedicamos horas e horas em nosso benefício. E não dedicamos minutos de comunhão com Deus. Não somos capazes, tem dia, de cantar um louvor para o Senhor. Não somos capazes, tem dia, de fazer uma oração. Ele diz aqui, o atleta, ele se domina. E ele vai receber algo corruptível. Nós, uma coroa incorruptível. Dizendo o seguinte, nós deveríamos correr ou fazer muito, muito mais. Mas não fazemos. Não temos disciplina. Não renunciamos nada. Ser cristão, hoje em dia, para muitos, é passar a mão na Bíblia, entrar numa igreja, submeter a liturgia dela, e ele já é um cristão. Não. Isso é um cristão religioso, se é que podemos dizer assim. Mas ele não é um cristão autêntico. O cristão autêntico é aquele que pratica, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive. Ele vai dizer aqui, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Lembra que eu disse aqui um dia desse, não sei se você estava aqui, que mesmo depois que nós nos convertemos, somos batizados, temos o Espírito Santo e etc, tudo isso, a nossa luta contra a carne, ela continua. E essa luta vai daqui até encontrarmos com o Senhor. Não há folga, não há descanso. Essa luta é constante. A nossa carne, como Paulo disse, ela não está sujeita à lei de Deus. É uma luta constante. A carne quer fazer coisas que Deus condena, e quer deixar de fazer coisas que Deus aprova. E Paulo disse: eu não luto como alguém que está desferindo golpes no ar. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, e por este propósito eu esmurro a minha carne, eu me reduzo à escravidão, a fim de ter pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Constantemente vigiando, constantemente.
Não é falando como alguém superior. A característica dos apóstolos originais de Jesus Cristo não tem nada a ver com os de hoje. Os de hoje, às vezes, querem levar as pessoas a pensar que eles são Superman. Se você tocar em mim, a sua vida muda. Se você for onde eu estou, se eu tocar em você. Os apóstolos nunca evocaram para si essa glória. Pelo contrário, ele disse: olha, o que eu estou pregando para vocês, você não imagina como é para mim mesmo cumprir. Eu esmurro a minha carne, eu me reduzo à escravidão, porque senão eu prego e acabo eu mesmo sendo desqualificado. Eu não estou num outro nível, não existe isso. Só tem um que está num nível acima de tudo e de todos, e o seu nome é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Paulo disse: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não é membro que peca, membro peca, obreiro peca, pastor peca, bispo peca, todo mundo peca, irmão. Mas eles tentam transmitir para você a imagem de alguém que soluciona tudo, de um Superman, e é mentira. O foco do evangelho é exaltar a Cristo, o resto é resto. Eu não sou melhor do que você porque estou em cima desse altar pregando, não. Eu tenho que servir mais ainda você. Eu sou mais servo do que você, quem diz a Bíblia. A Bíblia não diz que é para mim estar aqui, para você ficar me aplaudindo, me cercando, me beijando. É o contrário. É eu que tenho que recebê-lo. É eu que sirvo você. Mas ninguém quer. Tem muitos pastores que depois vão assistir essa mensagem, porque eles assistem depois. E eles aprenderam errado. Aprenderam a ficar no escritório, ar-condicionado ligado. Ninguém quer renunciar a nada. Ninguém quer. Às vezes eu posto a foto do trabalho lá, e eu coloco uma frase assim: ó, vem fazer a obra. Não vejo ninguém responder. Ninguém quer, né? Pois é. O que temos feito pelo Evangelho? Acima do seu direito está o Evangelho. Se você tiver que abrir mão de um direito, de uma vontade sua, por amor a Cristo, faça isso. Abra mão. Renuncie. Desde que o Evangelho possa avançar. Amém? Eu não quero dizer com isso que nós não temos a nossa responsabilidade. Somos uma igreja, né? Então nós temos responsabilidades como igreja. Amém? Temos que cumprir os compromissos como igreja. Mas o foco é: nunca deixe de fazer porque o outro não fez. Se o outro fizer ou não, não importa. Eu vou continuar. Eu vou fazer. Enquanto Deus me der força, eu estou aqui. Amém? A nossa recompensa não vem de homens. A nossa recompensa vem de Deus. Todos podem dar as costas para você. Você e Deus já é a maioria. E já é suficiente. Quem entendeu? Fique de pé. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Às vezes somos tão egoístas, radicais, e ferimos tantas pessoas. Nos ensina, Senhor. Reduza o nosso eu a nada, porque é isso que nós somos, nada. Mas que o Senhor seja visto
reconhecido, exaltado, porque só o Senhor é. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor foi humilde. O Senhor ensinou a humildade, disse que a humildade precede a honra. Nos ajuda, Senhor, e nos transforma. Aleluia. Pra eu fazer minha parte, Senhor, tira meu ego e põe tua unção. Pra eu fazer o que te agrada, meu Pai, põe tua dor no meu coração. A todo descrente que eu leve a fé, a alma ferida, a tua palavra mostrar aos que choram que tem solução. Põe tua dor no meu coração. Aos rejeitados que eu leve o amor, e aos perdidos que eu mostre a saída. Aos pobres de espírito, a tua luz brilhe em mim, Senhor Jesus. Eu quero amar como Ele amou. Aleluia. Eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ter o seu caráter no viver. Eu quero amar como Ele amou. Eu quero andar como Ele andou, ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Que ela possa dar frutos em nós, frutos legítimos, verdadeiros. Que sejamos o sal. Não precisamos aparecer, precisamos levar sabor. Receba a nossa vida nas tuas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti.
como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde soleadas, como amigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado Da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Faça de tudo para você estar na quarta-feira. Eu gostaria tanto de ver você aqui quarta-feira, mas tanto. Nós buscamos tão pouco a Deus. Ainda que você viesse direto do seu trabalho. Eu sei que é cansativo. Para mim é também. Eu também trabalho. Mas eu gostaria que você viesse. A não ser que na hora da reunião, aí você está trabalhando. Aí não tem o que fazer. Aí não tem como você vir. Mas se você conseguir parar uns minutos antes, venha. Amém? Quarta-feira.